Unidade 3. Os jogos na cultura corporal. Aula 9.1. Conteúdo: esportes individuais e coletivos. Habilidade: identificar duas características principais dos esportes individuais e coletivos. Boa tarde, professores, boa tarde, alunos. Sejam bem-vindos à nossa terceira unidade do componente de Educação Física. Hoje nós iniciamos um novo bloco de conteúdos e eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu. Mas antes de a gente iniciar falando sobre jogos, vamos relembrar o que nós estudamos na unidade passada? Então, a nossa segunda unidade, ela foi dedicada à luta. Então, lá na primeira aula, nós vimos o conceito de luta. Então, a luta, ela vem do latim lucta, que significa combate de dois atletas corpo a corpo sem armas, ação de combater com armas ou sem elas, ou pode ser também combate com ou sem armas entre pessoas ou grupos que caracteriza uma disputa. E uma das lutas que nós vimos, juntamente com o professor Kim, foi a luta greco-romana. Logo depois nós vimos a luta livre. Prosseguindo, nós vimos uma luta oriental chamada judô, que a palavra significa caminho suave. Logo em seguida, nós estudamos a respeito das lutas indígenas, muito interessante. E depois, por último, nós vimos a capoeira, que é uma grande representatividade aqui do nosso país, onde nós percebemos, que é uma luta que mistura jogo, dança, música e várias outras representatividades da nossa cultura, certo? Então, a segunda unidade foi dedicada às lutas. E a terceira unidade, agora, nós iremos falar sobre os esportes. Mas antes de falar sobre eles, vamos ao nosso desafio do dia. Muito bem, turmas. O desafio do dia de hoje é o seguinte: eu quero que vocês observem essas 4 imagens e respondam essas 2 questões. Primeiro, quais são esses esportes? E segundo, qual a diferença entre eles? Então, vocês observem bem. Eu sei que para identificar vai ser fácil, mas eu quero que vocês me digam qual é a diferença entre esses 4 esportes, tá certo? Muito bem. E assim nós vamos iniciar a nossa aula. Eu peço que vocês deem uma olhadinha aqui no nosso cenário. Hoje a gente está num local diferente. Onde nós estamos? Nós estamos numa quadra, onde se pratica o futsal, o basquete, o vôlei. E quando uma quadra dá para a gente praticar mais de um esporte, na verdade, de 3 ou 4 esportes, a gente chama de quadra poliesportiva. Então, eu estou aqui justamente para a gente começar a falar sobre o nosso conteúdo de hoje, que é a respeito dos esportes coletivos e os esportes individuais. E eu pergunto a vocês sabem qual é a diferença entre eles? Não se preocupe que nós iremos aprender nesta aula, tá bom? E a gente vai iniciar aprendendo um pouquinho sobre o conceito de esporte. O que seria o esporte? Vamos aprender? Então, o esporte, ou os esportes, são práticas ou jogos que se diferenciam por adotar um caráter competitivo e com regras oficiais, ou seja, envolvem a disputa entre equipes e também entre os indivíduos, tendo como critério de julgamento os pontos. Então, esportes são aquelas práticas esportivas que têm um caráter competitivo e possuem as suas regras oficiais, ou seja, elas possuem aí as suas confederações e federações também. E como exemplo de esportes, eu trouxe para vocês 3 aí no cantinho, ó. Nós temos o vôlei, nós temos o atletismo e também o nado sincronizado. Talvez o nado sincronizado vocês ainda não tenham um grande conhecimento, mas ele também é um esporte, possui as suas federações, confederações e possui também as suas regras principais, tá? Então, já que a gente aprendeu
um pouquinho sobre o conceito de esporte, agora nós iremos falar a respeito das suas classificações. Vocês sabiam que dá para a gente classificar os esportes a partir do local onde nós praticamos, da quantidade de jogadores que compõem esse esporte, da dinâmica e do objetivo do jogo e também na questão da interação. Então eu trouxe aí algumas informações que agora vocês vão entender justamente essa questão da classificação. Então a primeira classificação, ela vai nos falar a respeito do local onde esse esporte ele é praticado. Então, nós temos vários tipos de esportes e eles podem ser praticados. Quadra, campo, areia, gelo, água, natureza e o meio urbano. Então, vamos iniciar aqui. A quadra a gente já iniciou lá, né? No nosso primeiro momento, vocês viram que é um local onde pode se praticar vários tipos de esportes, como o futsal, o vôlei, o basquete. Nós também temos o campo. Normalmente a gente acha que é só o futebol, né? Mas nós temos outros, como o rugby, o futebol americano e também o hóquei sobre a grama. São alguns esportes que são praticados no campo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Futebol. Depois vocês vão ver melhor. Nós temos o rugby. E temos outros também, tá bom? Nós também temos a areia. E aqui nós temos o futevôlei, o vôlei de areia também, né? E outros. Nós também temos o gelo, talvez esse aqui vocês conheçam pouquíssimo, mas no gelo nós temos a patinação artística, nós temos o esqui, nós temos também a dança artística, né, que no caso é a patinação, tem o hóquei sobre gelo, tem vários esportes que são praticados, tanto é que a gente tem aí as Olimpíadas, né, de inverno, que são justamente os esportes que são praticados no gelo ou na neve. Nós também temos a água, no caso, a natação, salto ornamental, nado sincronizado, tá certo? Canoagem, remo. Outro que nós temos também está relacionado à questão da natureza, arvorismo, rapel, nós temos o rafting e vários outros. E também o meio urbano, o skate, o lei parkour e assim por diante. Então, o local, os esportes eles podem ser classificados de acordo com o seu local, de quadra, de campo, de areia, gelo, água, mas também pela quantidade de jogadores, né? E a nossa aula está justamente direcionada a essa classificação, que pode ser individual ou coletivo. Individual, o próprio nome já diz, né? Nós teremos um indivíduo competindo contra o outro. Já no coletivo, nós teremos um grupo de atletas competindo contra outro grupo de atletas. Outra classificação está relacionada à dinâmica e o objetivo, como invasão, rebater, de marca, de precisão, tá certo? E também os esportes, eles podem ser classificados com interação ou sem interação dos atletas, que também está relacionado com a nossa aula de hoje, tá? Então, essas são as classificações que os nossos esportes podem ser. Em relação ao local onde se é praticada, a quantidade de jogadores, o objetivo do jogo e também com ou sem interação. Mas nós temos aí mais algumas características desse esporte coletivo. Vamos lá. São esportes desenvolvidos em equipe, caracterizado pela disputa entre dois times
e todos eles vão possuir uma organização técnica e tática, ou seja, as estratégias e como é que vai se fazer para chegar lá, certo? Muito bem. E para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito desses esportes coletivos, eu trouxe alguns aqui para vocês verem. Vamos lá? Então, o primeiro que nós temos é o basquete. Vocês conhecem o basquete? O basquete, ele é um jogo coletivo, onde nós temos 2 times, um de cada lado, né, que vão competir entre si. O objetivo maior desse esporte é o quê? Fazer ponto na cesta adversária, certo? Outro que nós temos aqui é o futebol de campo. Esse aqui é a paixão nacional. Eu vou pedir para dar uma pausa em cada um, por favor. Muito bem. Então, o futebol de campo, ele é a paixão nacional, ele é super reconhecido no mundo inteiro, né? Tanto é que nós temos aí a Copa do Futebol. E aí a gente tem o quê? Um esporte coletivo, 2 times de cada lado, onde cada time possui 11 jogadores, sendo o goleiro e 10 na linha, tá? O futebol, ele foi trazido para o Brasil por Charles Miller, tá certo? Outro que nós iremos ver é o vôlei, podemos ir. O vôlei também é um esporte coletivo. Aqui a gente percebe que nós temos um equipamento aí entre as 2 equipes, que é a rede, né? O objetivo desse esporte é atacar o campo adversário, fazendo com que essa bola toque no chão do meu adversário, e ele foi criado por William George Morgan. Aqui nós temos os times compostos por 6 jogadores em quadra, certo? Vamos prosseguir? O próximo esporte coletivo que eu trouxe para vocês é o handebol. O handebol, ele é bem parecido com o futebol, futsal, só que tem uma diferença muito grande, né? É o esporte coletivo onde se é utilizado o quê? As mãos para fazer aí a pontuação. Os times são compostos por 7 jogadores, sendo um goleiro e 6 em linha, na linha, tá bom? E o handebol foi criado por Carl Schellens. Vamos prosseguir? Outro esporte coletivo que nós temos, agora sim, é o basquete. O basquete, ele foi criado por James Naismith, né? Tudo isso a sua criação iniciou a partir da sua necessidade de fazer com que os alunos praticassem um esporte, né? Só que lá, normalmente, quando se é inverno, fica sem os locais de prática. Então, ele teve a brilhante ideia de criar esse jogo usando o quê? Uma cesta de lixo para que para que os alunos fizessem a pontuação, tá? Nesse jogo, nós temos 5 jogadores em cada equipe. Vamos prosseguir? O próximo que eu trouxe para vocês foi o futsal, que também é um esporte coletivo, criado por Juan Carlos Seriani Gravier. Também criou esse jogo, né, para fazer com que os seus alunos tivessem um momento de prática num local fechado, tá certo? E o futsal, cada time conta com 5 jogadores, sendo 1 no gol e 4 na linha, tá certo? E também é um jogo que tem um grande crescimento aí, que está caindo aí no gosto das pessoas. Vamos prosseguir? Esse aqui talvez vocês conheçam um pouco, mas hoje, nos dias de hoje, ele está bem famoso, que é o futebol americano. O futebol americano, para quem vai iniciar e assistir, ele parece um pouco complicado, mas depois, com o tempo que você vai aprendendo a respeito das suas características, do objetivo do jogo, você consegue assistir e ver com mais clareza, tá? O futebol americano também é um esporte coletivo, onde cada time possui 11 jogadores, e nesse time de 11 jogadores nós temos vários especialistas, né, em fazer um fundamento, digamos assim, dentro do jogo. O pai do futebol americano é o Walter Camp. Ele é considerado o pai do futebol americano. Lembrando que o futebol americano, ele nasceu
de outros dois, na verdade da junção de outros dois, que é o futebol, que já era muito conhecido naquele tempo, e também o rugby. Uniram esses dois, né, que deu origem ao futebol americano, que, claro, com as suas próprias características, as suas próprias regras. Então, nesse momento, eu trouxe para vocês alguns dos esportes coletivos existentes, tá bom? Tem mais esportes. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido um pouquinho mais a respeito dos esportes coletivos. Então, primeiramente, eu quero que vocês observem aqui o nosso novo cenário, né? Nós já passamos por aqui na segunda unidade, hoje nós estamos aqui no octógono novamente, né? E tudo isso para falar sobre os esportes individuais. Mas antes disso, vamos relembrar lá do nosso primeiro bloquinho. Então, lá no primeiro bloco, nós vimos o conceito de esporte, que são práticas ou jogos, né, que possuem as suas próprias regras, possuem as suas características, que podem ser praticados individualmente ou coletivamente, né, que aí vem o nome de esporte coletivo e esporte individual. Vocês viram que os esportes eles podem ser classificados de acordo com o local onde se pratica, que pode ser uma quadra, um campo, areia, água, gelo, neve, né? A quantidade de jogadores que compõem, né, esse esporte, no caso coletivo e individual. Nós vimos também a respeito da interação, que pode ser com ou sem interação, e também o objetivo, que pode ser de marca, precisão, tá certo? E agora sim, nós vamos iniciar falando um pouco mais sobre os esportes individuais. Se lá no início nós vimos que o esporte coletivo são aqueles esportes praticados com grupos, ou seja, com times, um em oposição ao outro, o esporte individual é o quê? Vamos ver? Então, o esporte individual, a sua característica principal é que só um atleta compete em oposição ao outro. E a vitória, ela sempre vai depender do seu próprio esforço, ou seja, do esforço desse atleta que está competindo. Se lá no esporte coletivo, a idealização do jogo, no caso, o resultado final depende do coletivo, ou seja, do grupo, já no esporte individual depende somente do atleta que está praticando. E como imagem, eu trouxe para vocês aí o judô, né? Já dá para a gente perceber aí essas duas características. Se o atleta ele treina bastante, se ele aprendeu realmente todas as técnicas, já dá para a gente perceber, né, que ele vai vencer somente pelo seu mérito, pelo seu esforço. E nós estamos vendo aí a competição entre dois atletas, um em oposição ao outro. Tá certo? E tem uma classificação importante dentro do esporte individual que está relacionado ao esporte individual com interação e também sem interação com o adversário. Mas o que seria isso? Vou já explicar para vocês. Vamos ver aqui. Então, interação com o adversário. Quando é que acontece interação? Quando eu posso interferir diretamente na ação do outro, ou seja, do meu adversário. Então, interação com o adversário. Observem aí, nesses esportes, boxe, badminton, esgrima, os adversários, eles interferem diretamente na ação dos outros o tempo todo. Observem aí o boxe, um interferindo na ação do outro. Do badminton também e do esgrima também, tá? Então, interação com o adversário significa o quê? Essa conexão, essa interferência que eu faço nas ações do meu adversário. Ou seja, dependendo da ação dele, eu tenho uma ação que pode ajudá-lo ou prejudicá-lo na competição, de acordo com as técnicas e táticas que eu estou formando aqui na minha cabeça, ou seja, as minhas estratégias. Prosseguindo, se com interação eu tenho contato direto com o meu adversário, já no sem interação eu não tenho contato nenhum, ou seja, não é permitido de forma alguma qualquer tipo de interferência na movimentação corporal dos meus adversários. E eu trouxe como exemplo para vocês
a ginástica artística, que essa daí realmente não acontece interferência nenhuma, até porque as provas, né, são competidas de 1 a 1, um atleta por vez. Aí nós temos um atleta fazendo a prova de cavalo com alças, tá? Nós temos natação, que também é outro esporte que não sofre, que eu não sofro interferência do meu adversário e eu nem interfiro na ação dele também, porque cada um vai estar aí na sua raia para fazer o seu melhor na prova. E no outro nós temos a corrida de 100 metros, né, onde cada um também estará na sua raia e vai depender somente da velocidade desse atleta para atingir o objetivo desse esporte, que é fazer o percurso em menos tempo, tá? Então nós temos aí 3 exemplos de esportes individuais que não ocorre a interação entre os adversários, ou seja, sem interação. E para ficar mais claro ainda para vocês a respeito dessa interação e não interação dos esportes individuais, eu trouxe alguns aqui para apresentar para vocês. Vamos lá? Muito bem, então vamos lá. Esportes individuais. O primeiro que eu trouxe para vocês é o judô. De início já dá para a gente perceber a interferência que um faz em relação ao outro, né? Até porque é um esporte de puro contato, onde eu tenho que levar o meu adversário com as costas ao chão para fazer um ippon, né? Lembra lá da nossa segunda unidade, onde a gente falou sobre o judô? Então aqui a gente consegue perceber o quê? O contato direto entre os atletas, no caso os judocas, né? Onde um vai interferir na ação do outro para chegar ao seu objetivo, que é fazer a pontuação. Vamos prosseguir? Após o judô, observem aí, nós temos outro, devagarzinho para vocês verem aí a interação deles, observem, bem interessante, né? O próximo que nós temos é o Taekwondo, que vocês viram juntamente com o professor Kim. Também é um esporte individual com bastante interação, onde eu tenho contato com o corpo do outro, até porque é nesse contato que eu consigo fazer as minhas pontuações, no caso aqui, dependendo aonde eu faço o golpe, certo? Pode continuar o vídeo. Muito bem, então o Taekwondo também é um esporte individual que possui a interação, ou seja, a conexão aí minha com o meu adversário, onde eu utilizo o corpo para fazer a pontuação. No próximo, nós temos aqui o tênis de mesa. A gente olhando assim, né, a gente fica até na dúvida, será que eu interfiro ou não interfiro? Interfere, porque dependendo de como você jogue ou para onde você rebata essa bola, você vai prejudicar ou ajudar o seu oponente, tá? Então, aqui no tênis de mesa, nós também podemos ver essa questão da interação entre os adversários, não relacionado ao corpo, mas aos movimentos, né? As minhas ações. Podemos prosseguir. Mais uma vez o tênis de mesa, observem. Ok? E vamos ao próximo. O próximo que nós temos também muito parecido com o tênis de mesa, só que ele é praticado num espaço maior, que é o badminton, né? Também é um esporte que há interação entre os jogadores, porque dependendo da forma como eu jogo, eu posso jogar para um lugar mais longe possível, ou eu posso jogar um pouco mais perto da rede para fazer com que o meu adversário corra aí para alcançar as minhas bolas, tá? Então a gente tem uma interferência muito grande no jogo do outro. Então observem aí como acontece um pouquinho do jogo. O objetivo é o quê? Acertar ali o volante na quadra adversária. Um outro esporte que eu estou trazendo aqui para vocês é o esgrima, também um esporte individual com interação, ou seja, eu tenho uma conexão aí com o meu adversário, sendo que agora eu uso o quê? Uma espada, um sabre, um florete, né, para efetuar aí a pontuação. Observem que eles utilizam todo o equipamento justamente para verificar aonde foi, né, que foi efetuado o golpe.
Então, eu já não uso mais o meu corpo, mas o florete. Podemos passar novamente os com interação, por favor? Só para a gente rever tudo de uma vez? Muito bem, agora vamos lá. Pode seguir direto, tá? Então, nós vimos o judô, observem aí que nós temos o contato direto com o nosso adversário, nós utilizamos o nosso corpo para fazer a pontuação. E lembrando que, dependendo do golpe, você pode terminar aí, né, a disputa. Outro que nós vimos foi o taekwondo, muito interessante também, onde você utiliza do seu corpo também para fazer a pontuação. O próximo, nós temos o tênis de mesa, que apesar de não ter um contato corporal, você interfere muito na ação do outro quando você faz a jogada dessa bola, que pode ser para um lugar fácil ou um lugar difícil, né? Nós temos também o badminton, que já é praticado num espaço maior, onde eu interfiro efetivamente na ação do meu adversário, né? Vocês podem ver aí pelas ações que eles fazem, pelos movimentos que eles fazem para alcançar a bola. E o último que nós vimos, o esporte individual com interação, é o esgrima, que nós utilizamos agora uma espada, um florete aí para efetuar os golpes para fazer a pontuação. Muito bem, agora nós iremos falar a respeito dos esportes individuais sem interação, ou seja, que eu não tenho um contato direto com o meu adversário. E não poderia faltar o nosso primeiro exemplo, que é a natação, como eu falei para vocês. Nessa disputa, cada um está aí na sua raia, como vocês estão vendo, então eu não tenho como interferir na ação do outro. Isso só vai depender de mim para ganhar a prova, ou seja, se eu estiver bem treinado, se eu estiver bem fisicamente, para atingir aí o objetivo, que é fazer o percurso da forma mais rápida possível, né, para eu alcançar aí os recordes que são feitos aí na natação, tá bom? Então, mais uma vez aqui, o primeiro esporte sem interação é a natação. Prosseguindo, também nós temos aqui a corrida, que é lá do atletismo, um esporte individual sem interação, porque eu tenho que dar o meu melhor para chegar até o final, como vocês estão vendo aí. Observem, só depende dela para ganhar a corrida. Quanto mais bem treinada, melhor. Outra prova, outra modalidade que nós temos é a ginástica artística. Aí nós temos uma atleta fazendo a prova de trave, é uma das provas mais difíceis que se tem na ginástica artística. Aqui também vocês podem perceber que não há interação com o adversário, até porque um vai competir logo após o outro, né? Vai fazer a prova depois do outro. Tudo vai depender somente do esforço dela e do domínio corporal para que ela faça uma boa prova, como vocês estão vendo. Prosseguindo, nós temos o salto ornamental, que também é uma prova individual sem interação. Cada um vai competir no seu próprio espaço de tempo, né? Um por vez. E aqui o objetivo é fazer a acrobacia mais bonita e mais bem elaborada, né? Por isso que se chama salto ornamental. E o próximo que nós iremos ver, talvez vocês não conheçam muito, mas vocês vão conhecer agora, que é o hipismo, que também é um esporte individual, onde não há interação com o nosso adversário, porque cada um vai competir na sua vez, tá? Então, nesse esporte, nós temos aqui um cavalo, tem um atleta, onde eles têm que juntos passar aí por todos esses obstáculos, sem bater ou sem deixar cair, tá bom? Então, esse, mais uma vez, é o hipismo. Deu para vocês entenderem um pouquinho dessa diferença da interação e sem a interação? Creio que sim, né? Porque na interação a gente vê um contato direto. Sem interação, a gente vê que eles não têm contato, né? Apesar de, em algumas provas, um estar do lado do outro, a gente percebe que eles não têm contato físico, certo?